Aqui pode prosa e pode poesia. Canção de amor. Amor não se pede, nasce, acontece. Cristiane Grando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, que hoje, diretamente aqui da primeira feira literária de Tietê. Estou aqui com alguns convidados e vou trazer rapidinho para vocês um pouquinho de informação, um pouquinho de conteúdo, de coisas que aconteceram nessa feira e que também acontecem na vida de cada um. Então, vamos um a um agora. Quem que vai começar? Pode ser aqui, ó, é a Heloísa. Heloísa, pode começar, fazendo favor, lendo o nosso poema. O pequeno rio e eu caminhamos angariando águas para saltar em cachoeiras. Eu sou Elosa Muner, trabalho com escritas, escrevo romance e contos. Muito obrigada, Elô. Olha, gente, quero pedir para vocês deixarem o microfone bem pertinho da boca, porque a gente está hoje gravando aqui num lugar, um espaço aberto, e tem gente conversando, e muitas vezes o áudio não vai ficar muito bom por conta disso, tá? Mas mesmo o áudio não estando muito bom, o conteúdo é muito bom. Então peço que vocês tenham atenção aos conteúdos, porque tenho certeza que os meus convidados vão arrasar. Então falem pertinho do microfone para me ajudar. A leitura se faz com os olhos abertos e a mente escancarada. Por esta razão, ler é edificador. Egídio Trabaioli Neto. Eu me chamo Valéria, estou aqui hoje, prestigiando essa primeira feira literária e também trazendo aqui a representatividade da cidade de Tietê junto ao Fundo Social, a nossa primeira dama, Daniele Regonha. Tá certo? Muito obrigada, Juliana, pela sua participação. Conhecer nossa origem é fundamental para entender o presente e moldar com um futuro mais consciente de nossas raízes. Antônio Carlos Capitão, escritor. Eu sou Reinaldo Martim Camargo, atualmente presidente do Rotary Club de Tietê, sou engenheiro e sou fotógrafo. Muito bem, e responsável aqui por essa feira hoje, juntamente com a sua esposa Tânia, que estão proporcionando aqui, que deram esse passo gigantesco de proporcionar para Tietê a primeira feira literária. Vamos continuar. As palavras por si só trazem cor para os dias mais cinzentos, som ao silêncio perturbador e alegria à mente mais triste. Juliana Romualdo Trabaioli. Eu sou Juliana Trabaioli, Romualdo Trabaioli, sou autora, historiadora e curadora da editora Urapuru, que está aqui presente também. Muito obrigada, Juliana, você, seu pai, a sua editora, e que está presente aqui nesse final de semana. A vida de momentos. Participar deste momento foi incrível. Jaqueline Dias. Eu sou Daniela Almeida, liderança do Batuque de Umbigada, mestre herculano da cidade de Tietê. Muito obrigada, Daniela. Bom, pessoal, vocês já viram que aqui tem um pouquinho de tudo, e isso é muito interessante porque a gente pode ver diversos ângulos, Então, eu agradeço. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Rotary, que teve essa iniciativa, agradeço à Prefeitura, agradeço a todos os participantes, sejam escritores, simpatizantes, público, todo mundo unido. Quem esperava que fosse tomar essa proporção, E é só a primeira. Então, eu tenho certeza que virão outras, Então, acho que, para começar, eu gostaria de começar já com você, Reinaldo, para falar assim, essa é a primeira, o ano que vem a gente já tem data, será no mesmo mês, como vai funcionar? A ideia é fazer todo ano. Esse movimento cultural, a gente quer envolver toda a sociedade de Tietê, em todos os aspectos culturais. Então, autores, a folclore da cidade, a história da cidade, enfim, envolver tudo, para dar um movimento para a cidade, atrair toda a população para esse movimento cultural. Tietê é uma cidade muito rica culturalmente, tem vários escritores, tem uma série, eu não sei quantas pessoas tem que tem um papel histórico no Brasil. Pena que o Brasil seja assim, não dá valor
tanto valor quanto merece. A gente sempre cota aqui Cornélio Pires, mas temos Itamar Franco, temos o maestro Orlando... Itamar Assunção. Itamar Franco não, hein? Itamar Assunção, desculpa. Então, nós temos uma série de Itamar, tá certo, acontece, é ao vivo, acontece. Falei para ele, gente, é ao vivo, hein? Então, vamos cortar, não, vamos deixar, inclusive vamos colocar depois. Não, tranquilo. Então, isso daqui, as pessoas mais jovens não conhecem toda essa história. Hoje, com a internet, essa rapidez que tem, as pessoas passam 30 segundos e não lê o conteúdo, não ouvem. Então as pessoas, os mais jovens não entendem que para se construir tanto uma sociedade como pessoalmente é um trabalho contínuo e de longa data. Muitas vezes algumas pessoas veem isso muito rápido, mas isso de muitas, e a criançada de uma forma hoje, principalmente com a internet, passa assim que o que está do lado da telinha de lá conseguiu num instante tudo isso. Não é bem assim, tá? Então, quem sabe Tietê agora será uma nova Flip, né? Será uma nova feira literária, que nem a gente tem em Paraty. De repente, uma cidade pequena que recebe tanta gente naquela semana. Eu estou falando isso, até queria que você passasse para a Dani agora um pouquinho. Porque aí, Dani, dentro do que ele falou, o que eu enxergo? Que Tietê, de repente, ele tem tanta história e tem tanta cultura envolvida que talvez consiga trazer para a nossa cidade uma feira literária, como é o Batuque de Umbigada, né? Que traz pessoas de fora, independente, você que está fazendo esse trabalho de trazer pessoas, né? E valorizar a cidade de Tietê através do Batuque de Umbigada, independente se as pessoas daqui ainda não tomaram essa consciência, de repente a feira literária, né, Reinaldo, ela pode se transformar e ir por esse mesmo caminho. O que você acha? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade aqui, à Tânia, ao Reinaldo, de dar licença, né, para a gente poder adentrar aqui ao Rotary, ocupar esse espaço, que também é nosso. A fala da nossa amiga Tânia, que é muito importante. E fazer parte hoje de uma feira literária para nós é incrível, né? Foram anos de luta aí, de trabalho, de história, de pesquisa. Então a construção desse material foi muito pensado, né? Então a gente construiu parcerias com o pessoal do Cachoeira, lá em São Paulo. O Paulo Dias, que é um excelente pesquisador, ele foi lá na alma mesmo buscar coisas que meu pai olhava para ele e falava, mas é verdade? Né? Porque aconteceu? Ele falou, não, tem aqui, ó, tá tudo registrado. Então isso foi importante. Então a gente foi acumulando esses documentos e até um dia que o Paulo Dias ele chegou com essa obra aqui, né, que nos emocionou, que é o Batuque de Umbigada, Tietê, Piracicaba e Capivari. Aqui eu falo que está os nossos segredos, a nossa vida, a nossa história, o nosso resgate, o nosso reencontro com a nossa cidade e com a nossa cultura. Aqui é uma história limpa, pura, que não foi distorcida. E uma coisa muito legal também, né, que eu queria até colocar, que é uma visão minha, mas assim, a Dani, ela não é autora, mas ela está representando autores, né? E é difícil às vezes a gente ver um coletivo, uma junção, digamos assim, de artistas, aonde um represente o outro com essa autoridade de que é meu, né? Porque realmente ali todo mundo é um pouco dono daquilo. Porque a história é de todos, na verdade, né? Foi alguém que escreveu, mas tem muita gente lutando para que aquilo sobreviva, para que ele possa escrever por aquilo também, né? Exato. E depois que esse livro aqui, ele abriu o caminho. E aí desse livro vieram outros, graças a Deus, que é No Pé do Tambu, que conta os causos dos mais velhos, né? Aquela conversa mesmo ali com os mais velhos, que eles contavam com segredos, então tem nesse livro. Daí desse livro nós já partimos para Cartilha, que é um material riquíssimo,
que foi feito com muito carinho, pensando a gente trabalhar com as crianças. Então, é um material limpo, não fala de religião, fala de cultura, que a gente tem que deixar bem claro isso, né? Então, a gente está ali para passar a verdadeira cultura. Um resgate, né? É um resgate da cultura de matriz africana, sem falar em religião, né? Que a gente sempre tem que pontuar isso, para que não deixe nenhum parecer lá na frente. Então, são trabalhos que a comunidade batuqueira se reúne, cada um fala um pouquinho da sua história, da oralidade, né, com os mais velhos que teve, e a gente vai acumulando esse material. Então, aí saem essas obras-primas, que muitos, né, aqui da cidade vão ficar conhecendo agora. E esse livro aqui muitos já conhecem, que foi o primeiro, mas aí está vindo o lançamento, ano que vem novidades, e é isso. A gente quer e vai entrar com a cultura nas escolas e mostrar para as nossas crianças sobre a nossa história, a história que a gente sentiu, que a gente viveu e que a gente sente. A oralidade é tudo. Obrigada. Parabéns, viu, Dani? Olha, os livros, gente, estão primorosos, assim, é de dar inveja, né? Eu que também arrisquei escrever meu livrinho aqui, que amo de paixão meu livro, não quero desfazer dele, mas o acabamento, assim, sabe, a qualidade do trabalho que vocês estão fazendo é muito legal. Parabéns. A gente fez pensando mesmo em deixar um marco, né? Então, demorou para ser lançado, para ser feito, e aí, quando saiu o livro primeiro, que é esse, eu falo que é o xodó, né? Então, quer saber do Batuque de Umbigada? Pega esse livro, Batuque de Umbigada, Tietê, Piracicaba e Capivari. Aqui você vai encontrar as falas dos nossos griots, né, que já se encantaram, mas que ainda continuam aí, nos ensinando muito. Então, eu estou aqui só para passar um pouquinho aí do que eu aprendi com eles. Eu aprendo a cada dia, a gente, né, vai se encantar aprendendo. E isso é muito importante, né? E é importante eu estar aqui, né, nesse poder de fala, como mulher preta, representando uma tradição de matriz africana, que tem avançando, vem ocupando os seus espaços de uma forma limpa, justa, né, e no seu tempo. Eu não tenho pressa, meu pai não teve. Eu não tenho pressa, a gente não tem pressa para poder entregar um bom material e o verdadeiro material, né, que sem distorções. Então a gente passa nesse livro alegrias, tristezas, perrengues, né, que qualquer cultura tem, mas assim, o que esse livro traz de melhor é o respeito. É o respeito. É o respeito. Obrigada. Muito obrigada. Vamos passar agora para a Elô, que a Elô eu estou conhecendo hoje também, né? Foi muito interessante porque ela entrou em contato, ela procurou saber como é que fazia para participar da feira. Eu fiquei sabendo, né, pela minha amiga, e eu achei isso incrível. E quando eu cheguei aqui no salão, já vi em cima da mesa dela do stand uma premiação do livro dela. Então, Elô, conta um pouquinho quem é a Heloísa e um pouquinho desse livro seu aí. Bom, bem pertinho do microfone. É um prazer muito grande estar com vocês. Tenho participado em outras regiões e a gente fica emocionado de saber que aqui na nossa terrinha, né, a gente tem essa acolhida e estamos em casa. Me sinto também em casa porque sou educadora. Não me aposentei do meu trabalho, continuo educando, né? Passei por todas as instâncias, trabalhei com crianças desde o maternal, jardim, e até na faculdade, dei aulas aqui na FIT durante 10 anos. Hoje encontrei vários professores que vieram me abraçar, né? Então, eu continuo educadora, porque
o que eu pretendo com as minhas escritas é justamente continuar esse trabalho de educação, que nós temos que fazer essa sociedade mais leitora. E essa oportunidade está aqui, entre nós, né? Sinto, assim, muito feliz de poder repartir com vocês quem sou eu. Hoje eu escrevo, concorro com vários contos, está saindo aí livro de contos, está saindo também o segundo romance, mas eu trouxe aqui o meu primeiro livro, O Pequeno Rio e Eu. Na verdade, O Pequeno Rio e Eu é uma luta interior, que começa comigo, com você, com cada um de nós, que queremos sobreviver numa sociedade que muitas vezes nos oprime, muitas vezes nos deixam do lado ou nos fazem calar. E nós temos caminhos. Então, aqui, O Pequeno Rio e Eu, na verdade, esse rio existe dentro de cada um de nós, né? Então, eu trabalho um pouco e muito metáforas, né? É um livro de ficção, é um romance. A menina é raptada aos 5 anos e, com o passar do tempo, ela aprisionada, ela sem memória anterior, ela luta para ser livre. E a única coisa que sobra para ela são os livros da biblioteca da mulher, que escraviza essa menina, porque ela vai nas escolas difíceis, ela diz, escolas difíceis, porque a educação, se não for bem feita, ela é opressora. E essa menina, ela sofre tudo isso e ela quer se libertar. Essa é a luta da minha personagem, que se chama Sofia. Sofia vai achar nos livros a saída. Através das leituras, ela vai entender que, na verdade, a única liberdade está dentro de nós mesmos. Não é só eu procurar a saída na sociedade, e sim dentro da gente mesmo. E essa luta, ela perdura todo o processo do livro. Lá no final, ela vai encontrar amigos, ela vai acabar descobrindo um grande amor, que não fica com ele mais, esse amor dá um salto na vida dela. Então, é um romance que, vamos dizer assim, mostra as lutas de hoje, é bem atual, porque são juízes corruptos que roubam essa menina para que ela trabalhe assinando tudo do mal, né? Então, eles são muito ricos, mas, na verdade, são ladrões, né? E depois, com o passar do tempo... Quantos anos tem seu livro? Quanto tempo faz que você escreveu? Faz 1 ano e meio. Ah, tá. Então, é bem atual. É bem atual, tá. Bem atual. E todo esse processo de luta, ela vai compartilhar com os amigos que ela conhece. E, no fim, o namorado que ela arruma, o amigo, o professor... Mas você vai contar o fim? Não conta o fim. Não todos vão trabalhar para ajudar a desvendar o crime que está por trás. Então, eu convido a todos vocês para ler O Pequeno Rio e Eu, que o rio, na verdade, que existe dentro de cada um de nós, seja aumentado,
e como que se aumenta as águas dos rios, abrindo janelas, abrindo portas, né? E é aí que eu vou trabalhar até o desvendar dessa história. Está saindo o segundo livro, que é sobre a loucura. E eu espero vir aqui lançar o meu livro, né? Ano que vem. Muito bem, muito obrigada, viu, Tá Elô? bom, então. Muito obrigada. Ainda bem que ela não contou a pior, né? Quem que foi o assassino, porque senão ela ia contar tudo. Posso só dar os parabéns para ela? Claro, por favor. Adorei a história, parabéns. Eu quero esse Muito obrigada pela sua participação, gente. Muito obrigada, viu? A gente está com pessoas aqui assistindo, né, ao vivo. E olha que incrível, né, essa manifestação. Parabéns, viu? Olha como é gostoso, né? Agora vamos continuar com você. Vamos lá. Então, antes de tudo, parabenizar, né, a oportunidade, mas também um belíssimo trabalho. Sabemos que a leitura, ela tem que ser essencial, embora hoje não seja como deveria ser, né? Mas falando aqui como uma leitora que entende de que deveria ler muito mais. Lembro-me, assim, com muita alegria. Meu pai sempre, sou baiana, né? Do interior da Bahia, e o meu pai sempre trabalhou essa questão da leitura na minha vida e da minha irmã. E eu lembro quando a gente ficava debaixo da luz, né, ali do batente da porta, e ele fazia nós lermos todos os dias, né? Naquela ocasião, a Bíblia. Então, às vezes pegávamos capítulos pequenos, mas muitos outros maiores, né? Porém, hoje, né, já mãe de 3 filhos, que teve, né, seus períodos escolares, hoje o caçula está finalizando o 3º ano no ensino médio aqui no Plínio. Então, a gente entende realmente, né, que precisamos resgatar algo que tem fugido ao longo dos anos, né, escapando das mãos, né, não só aí dos pais, como também dos professores, né, das escolas, que sempre tentam trabalhar em cima disso, né, mas infelizmente não estão essa acertando questão, o caminho, né? Acho que não estão acertando o caminho, Não, porque, como foi falado, a internet, esse algo mastigado, né, tem atrapalhado de uma forma assim absurda, né, os nossos jovens, adolescentes e até mesmo, né, de uma idade um pouco mais avançada. Hoje, né, eu graduo administração pública, então voltei a ler mais. Então a gente entende que realmente a falta que isso faz, né, na vida do ser humano num todo. Na verdade, leitura traz paz, né? Isso. Então, eu acho até, né, que ela está aqui representando um pouco do outro lado, né? E olha o quanto é importante, porque o que acontece? Mesmo quem já é de uma outra geração mais antiga, como ela falou, já sente que também está afastado da literatura, né? Da leitura, dessa cultura, né? De literária mesmo, né? De valorizar aí o livro. Então, imagina os filhos, como você falou, e a feira literária, ela pode não fazer o milagre no 1º ano, mas ela é sim o caminho, né? O riozinho que vai abrir portas para que a gente possa realmente acertar aí e no futuro, para que todos da sociedade possam ter um pouquinho mais essa amplitude de mente, né? De conhecimento. Muito obrigada. Para se abrir para se fazer o milagre, é necessário abrir um cenário, não é verdade? Então, esse é um começo, é um cenário muito importante, né? Eu parabenizo novamente, porque eu acredito que daqui, né, vai surgir várias outras oportunidades e abrir um leque para a nossa cidade, não é verdade? Não somente aqui, mas sim, tem na praça, né, nós temos ali a geladeira de livros, embora são poucas pessoas que retiram, mas ainda há um público ali, não é verdade? E, assim, falando, né, do fundo social, onde hoje eu estou representando, a gente tem um interesse, né, junto à primeira-dama, né, a Dani, de trabalhar essas questões, não só abrindo o fundo na questão de trazer oportunidades de cursos profissionalizantes e tudo mais, mas também na questão da leitura, né, porque isso realmente é muito importante, nós precisamos abraçar todos
para fazer evoluir e regredir essa questão do telefone, do celular, né, dos computadores na mente. Modernidade, Isso, né? essa modernidade é boa, mas ela realmente tem que ter um limite, né? E está se ultrapassando assim de forma absurda, e isso tem prejudicado os nossos filhos, né? Nossa geração. Muito obrigada, Agradeço viu, a Valéria? oportunidade. Muito obrigada, muito importante a sua fala. Quer falar alguma coisa? Eu vou passar para ela, só que está faltando, daí a gente faz cada um finalzinho. Olha, gente, fechando um pouquinho o que a Valéria falou aqui, hoje a gente teve uma experiência incrível, onde as crianças ovacionaram as pessoas que estavam se apresentando, que estavam falando, né? Então a gente viu aqui uma coisa que a gente não via há muito tempo, tanto com relação a autores, a pessoas que estão na organização, quanto ao prefeito, que é uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Então, uma das coisas mais importantes na educação é você realmente refletir e fazer a mudança nas ferramentas que estão sendo usadas, porque as crianças, elas têm que achar legal. Elas têm que vir para uma feira do livro e achar que isso aqui é muito legal. Eles têm que se divertir, porque aí agora, com certeza, vai ter muito mais gente procurando a geladeira da praça para ver que livro tem lá dentro. Aquela criança que talvez não tenha ganho um livro aqui no sorteio, né? E que às vezes não tenha dinheiro para comprar o livro dela, mas ela ainda assim, ela vai ter esse acesso da geladeira, ela vai ter o acesso das bibliotecas, né? Então, essa coisa da gente mudar a visão, né, do que é o ensino, isso é tudo. Só deixa eu fazer um complemento aqui. Nós temos uma biblioteca pública, aberta de segunda a sexta, com mais de 25 mil títulos, em torno de 20 e 25 mil títulos. É uma biblioteca excelente. Tá? Então, quem quiser, tem assuntos variados, além de ter a nossa internet hoje, mas tem muitos títulos, então a gente poderia utilizar muito mais esse espaço. Tem espaço de todos os títulos que a gente imagina, tem lá. Então isso eu acho que é uma coisa importante. Muitas crianças não sabem disso daí. Então é importante a gente divulgar, é importante. Mas é importante elas se apaixonarem por isso, sim. né? E aí que está o papel nosso, como gestores de evento, seja lá o que for, né, como gestor da cidade, é fazer com que as coisas sejam apresentadas de uma forma com que as pessoas se apaixonem por aquilo. Porque não adianta nada fazer um monte de evento que ninguém vem, que as pessoas não acham legal, né? Sim. Então, o que a gente precisa é fazer essa transformação, né? Sim, hoje... E a feira foi um exemplo disso. Exatamente, está sendo, né? Tá sendo a gente isso. vai ter vários eventos hoje ainda, vai ter amanhã. Então é isso que é resgatar todo um processo da cidade, da nossa cultura, da nossa cidade. Tá? Então, é isso que... Tem uma série de coisas que poderia falar, mas É numa muita outra oportunidade. coisa, né? Agora vamos escutar então a Ju aqui um pouco para encerrar esse bate-papo. Fala um pouquinho, porque você, Juliana, você tem algumas experiências por aí afora, porque você trabalha, além de ser escritora, né, com uma editora, você já está na família, né, seu pai também é escritor, então você está acostumado a ver de pertinho as feiras por aí, né? A gente tem chance de melhorar muito? Fala pra gente. Primeiro, fura fila. Depois, desde pequena, os meus pais estimulavam muito a gente a ler. Tanto é que era aquela coisa, vai ter Bienal, hein? Aí lava a louça, você ganha R$1. Enxuga a louça, você ganha R$1. Aí a gente ia com aquela pochete maravilhosa do começo dos anos 2000, Cheia. aquela cor assim berrante, dor nos olhos. A gente chegava assim, moço, eu quero esse livro, tudo moeda. Aí meus pais falavam com o pessoal do caixa, falavam, olha, pega só algumas moedas, a gente completa o resto. Nossa, era uma sensação de, tipo, eu comprei meu livro, meu Deus. Chegava em casa e meu irmão, nossa, eu comprei esse, é muito legal, vamos ler. A gente lia, discutia, meus pais apoiavam, o que você leu, o que você achou, o que você gostou. E nisso a gente foi criando esse gosto pela leitura, o gosto de juntar o dinheirinho para a próxima Bienal. E isso era uma coisa que eu queria muito ter visto aqui. Né? Mas a gente caminha a passos lentos, né? Sim. Eu entendo que você veio de uma família culturalmente enriquecida e que tudo que a gente quer é que os pais cheguem nisso. Mas
eu tenho uma opinião particular, é muito difícil a gente mudar os pais. Ah, A com gente tem que certeza. mudar as crianças, né? Para que Exatamente. elas sejam pais que vão incentivar. Então, se a gente precisar ter alguns anos de Bienal, mesmo que seja com pessoas de fora frequentando, que é o caso do Batuque, Sim. quantos anos o Batuque de Umbigada não funcionou só para algumas pessoas que vinham de São Paulo, porque de Tietê mesmo quase ninguém ia, agora que começou a ir. Então, é a mesma coisa com a feira literária, né? Então, eu entendo que você teve uma formação maravilhosa e que você deseja isso pra gente. Não, mas eu vi criança assim. Você Teve viu aqui? uma menininha, ela tava com o maior cara brava, assim, ó, ai, pai, olha que fofinha, ela tá brava, mas ela é muito fofa. Ela chegou, eu quero esse. Não, eu quero esse. Não, peraí. Ela foi, pegou, folheou, olhou. Não, eu quero esse. Quanto que é, tio? 30. Ah, tá bom, vou levar esse. Ah, e aquele é quanto? Ah, então eu vou levar aquele. Aí ela pegou o dinheirinho dela, pagou e levou. Coisa mais fofa. Mas isso é tão gostoso, porque graças a essa participação com leitura, tudo, que eu me transformei em autora de livros. Meu irmão também, ele é escritor, ele tem um livro infantil, só que ele escreve mais artigos. E meu irmão é neurocientista em Harvard. Ele escreve artigos de lá. Então, assim, esse incentivo à leitura é importante para esse Olha que crescimento. incentivo, né? Olha o que deu, né? Tanto incentivo. Mostra os seus livrinhos também. Fala um pouquinho deles. Tanto é que, assim, por meio da leitura que você consegue uma base para as coisas. Por exemplo, esse daqui, Quem é Dedé, que eu escrevi, ele fala sobre depressão, de uma forma bem lúdica, que tanto é que tenho amigos psicólogos que até utilizam durante o tratamento de depressão, porque é de uma forma bem simplificada o que é a depressão, como ela vem, umas ideias de como você pode tratar, que você tem que se permitir pedir ajuda para o outro e aceitar a ajuda. Não basta você pedir e esperar que a pessoa resolva por você. Você tem que aceitar a ajuda e também se envolver. Então, esses dois são os lançamentos, né? E tem esse daqui, Os Salgueiros Amigos, que ele fala sobre meio ambiente, né? Que a menina percebe que tudo está sendo desmatado, virando prédio, carro, poluição. Aí ela chega no quintal da avó, aquela quase uma mata atlântica, como todo quintal de vó tem, né? Um monte de vaso, tudo. E as plantas recorrem à menina para ajudar a recuperar o meio ambiente. Cada uma dando um desabafo com a criança. Aí ela cria um grupinho, Salgueiros Amigos, e faz esse envolvimento com as crianças para que elas consigam progredir, para que elas sejam envolvidas e até envolvam os pais, né? Porque pelos pequenos que eles vão chegar, pai, a plantinha falou, vamos ajudar o meio ambiente. É isso aí. Aí você caiu naquilo que eu falei. Você já está fazendo um trabalho com as crianças. Exatamente. Já é um trabalho para colher frutos ali no futuro, né? Tem todo escritor infantil que se esforça muito para tentar todos esses assuntos, né? Como abordar isso com uma criança, coisas importantes, coisas que às vezes os pais vão precisar comprar, porque se não precisar comprar, ele não compra, entendeu? Ele vai comprar um livro só que precisar, né? Porque então, é complicado. E você já está tentando trabalhar isso é incrível. Uma coisa muito triste que eu já presenciei em feira de livro é a criança chorar falando, pai, eu quero esse livro. O pai pegar a criança, não, tá muito caro, vamos para casa que eu te compro uma Barbie. Acontece, né, gente? Acontece. Bom, gente, olha, eu queria agradecer demais a participação de vocês, porque eu peguei todo mundo de surpresa, viu? Esses recadinhos que eles leram aqui no começo do programa, porque aqui pode prosa e pode poesia. Quem vai falar uma poesia? Ninguém lembrava poesia de cabeça. Então eu falei, olha, eu deixei aqui, deixe um recadinho, e passei na mão dos escritores por aqui hoje. Eles deixaram esses recadinhos e a gente pôde trazer até vocês. Então, passinho de formiguinha, para a gente conseguir chegar até vocês, né? Eu queria também aproveitar, encerrar esse podcast hoje, falando de uma alegria minha, porque como você estava falando aí, né, dessa coisa da criança querer comprar, e o meu livrinho, que é uma coisa assim que eu fiz com muito carinho, eu só tenho esse, né, só é o primeiro, o outro já está no forninho, mas eu fiquei muito feliz hoje quando 2 aluninhas da escola onde eu tenho um projeto vieram emocionadíssimas comprar o meu livro. Então, isso para mim valeu, sabe? Valeu tudo. Porque são meninas que eu passei nas classes, divulguei,
né? Quantas crianças passaram por aqui, quantas virada de cara a gente recebe, pouco caso, né? Gente que não liga, gente que se acha mais que a gente, ou gente que também não está nem aí com nada disso, só não quer isso, só quer ver se vai ter pipoca de graça. Tem de tudo, né? E a gente não pode julgar ou culpar essa atitude, porque essa atitude, as crianças não nasceram com ela, né? Agora, eu estou fazendo um trabalhinho de formiguinha lá na escola, e passei de classe falando, e mostrei meu livro, e ensinei eles a fazerem um yoga.com no Dia das Mães. O que aconteceu? Veio 2 meninas maravilhosas, com um sorriso aqui, que tiraram foto comigo, que eu vou deixar depois aqui também no nosso making off. E para mim valeu. São 2 pessoas que realmente, espero que amanhã, que a gente tenha uma continuidade, todos nós possamos sentir mais e mais esse tipo de interesse do público, porque é isso, a gente vive para conquistar o interesse da nossa plateia, do nosso público, do nosso leitor, né? Dos nossos amigos, da nossa sociedade. Então, muito obrigada a todos vocês pela presença na primeira feira literária. Eu espero encontrar todos vocês de novo na segunda. E tem muito programa, podcast, Pode Prosa, Pode Poesia, Amigos da Arte. Eu vou fazer muito conteúdo com tudo que está acontecendo aqui nessa feira. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada, gente. Posso te contar o final? A fome é o vilão da história e o protagonista resolve tudo pedindo pelo Ike Fome. Lá tem as melhores comidas da cidade, mas também tem farmácia, pet shop, gás e água, conveniência e muito mais. Peça tudo o que precisar pelo app do Ike Fome e tenha o seu final feliz. Ba ba
por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se!